Olá, amigos do canal Universo Equestre, tô na pista de volta. Prazer em receber a Major Cássia, da Prazer é Polícia meu. Militar do Rio de Janeiro. Eu agradeço muito por essa participação, estou muito honrada. É uma responsabilidade muito grande estar aqui. Não, Muito não obrigada. diga isso. O que a gente quer é levar experiências de vida, experiências de paixão pelo cavalo, de diversas formas que as pessoas conseguem chegar. Cássia, como é que surge essa paixão pelo cavalo? Eu me lembro de você em São Paulo ainda, e depois te vi fazendo o curso da Escola de Equitação. Como é que isso começa? Correto. Na verdade, isso começa de uma forma que eu acho que nem eu sei explicar, de pequenininha, né? É, olha, eu falo por demais, então Bora? assim, vou contar uma história aí gigante. Mas eu, pequenininha, sempre via na televisão, às vezes, alguns cavalos, desenhos, e eu ficava encantada, apaixonada. E uma vez eu vi no X-Tudo, era um programa da TV Cultura, em Sim. São Paulo, e apareceu ali uma moça que fazia equitação e piso. E quando eu vi aquilo na televisão, eu fiquei assim encantada, assim, deu um estalo do tipo, eu tenho certeza, é isso que eu quero para minha vida. Certo. Mas certeza, eu contei para a família inteira, contei para a escola, eu falei, já descobri o que eu quero. E meu pai comentou assim do tipo, Cássia, isso é um esporte de rico, não é pra gente não. Eu fiz, não, eu tenho certeza que eu quero isso aí. Ele, pô, não, é só lá no interior de São Paulo, não tem nada por aqui. E aí eu tomei uma decisão. Minha mãe, ela tinha uma loja de roupa do lado de casa. Eu, quando voltava para a escola, ia com ela para essa loja, ficava lá quietinha. Então eu abria para as clientes que entravam e para toda cliente perguntava: oi moça, bom dia, tudo bem? Você conhece algum local de equitação, algum ambiente onde que a gente pode fazer hipismo? E uma delas falou assim: olha, minha sobrinha pratica sim em São Bernardo do Campo, na Hípica Cap. Você Claro. quer o endereço? Eu fiz, claro, moça, né? Bora. Telefone. E aí, dito e feito, eu acho que atormentei tanto a vida da minha mãe e do meu pai que Um dia te levaram lá. marcaram e eu fui na Ipicacá. Você tinha que idade, mais ou menos? 10 anos de 10 idade. anos. De 9 para 10 anos, mais Certo. ou menos. E aí, um dia antes, eu até sonhei com isso. Sonhei que eu via plaquinhas ali, Ipicacá, equitação. E eu, parece brincadeira, mas realmente quando eu estava no caminho para Ipicacap, eu vi aquelas placas. Então, assim, para mim aquilo foi um sinal muito Teve um déjà forte, vu, né? assim, uma coisa. Isso aí. E aí eu comecei a equitação com 10 anos, pratiquei até os 18, sempre fiz salto. Nos 8 anos eu tive que parar, porque eu entrei na faculdade, né? Na verdade, eu comecei a fazer medicina veterinária. Medicina veterinária na Universidade de São Paulo é integral, são 5 Sim. anos, então, por mais que eu quisesse Não continuar tinha praticando, não conseguia, né? Uhum. Então, eu dei um tempozinho durante a faculdade, voltei quando eu fui para Pirassununga, depois tive que parar. E aí, Pirassununga você fazia? veterinária também, Tá. porque a Universidade de São Paulo, ela tem grande parte do tempo, né, Sim. de faculdade em São Paulo mesmo, na USP, lá na E cidade Pirassununga é a universitária. prática. E Pirassununga é a parte de criação, de Certo. manejo de animais. Então, assim, no segundo ano, terceiro ano, a gente passa ali um ano e meio, na verdade, da faculdade em Pirassununga. Então, nesse período em Pirassununga, eu consegui voltar a montar ali perto e tudo mais. Mas só fui retomar, aí eu fiz residência por lá e entrei e passei no concurso da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. Certo. E aí, nesse momento, eu retomo a equitação. Isso em que ano? Isso foi em 2010. 2011, para ser bem 2011. precisa. Isso aí, Você fez o concurso para ser veterinária da Polícia PM. Militar, exato, correto. Certo. E aí, quanto tempo depois você conseguiu convencê-los a te mandar para a escola de equitação do Exército? Na verdade, eu fui em 2014, voltei à equitação em 2011, já tinha uma bagagem bem Sim. interessante, claro que eu tive que retomar toda a questão física, mas o interessante era sempre mandar um oficial da Polícia Militar Para poder para lá, para a orientar. escola de equitação. E no meu ano, um ano antes, na verdade, em 2013, não tinha algum oficial se apresentando. E eu, como médica veterinária, nunca tinha aberto essa possibilidade.
E aí tinha um sargento vovô, né? Eu lembro dele, fantástico. Que ele sempre me ajudou. Aliás, eu devo tanta coisa lá, muitos favores ali, muita gente me ajudou. E o vovô olhou para mim e falou assim: você que vai para a escola de equitação? Aí eu dei risada, eu fiz: não vão me liberar não para ir para a escola de equitação. Ele: não, você vai, eu falei já com o comandante, está todo mundo de acordo, você está montando direitinho, vai representar a gente direito lá. E aí iniciou-se toda uma política, né, para que eu fosse realmente para a escola de equitação do Exército. E ao longo do tempo aí foram aparecendo outros oficiais: pô, não, também quero ir para a escola de equitação, pô, também quero. E no final, Era assim, uma vaga só. era uma vaga e depois abrindo para 2 vagas. Opa! Mas mesmo assim, tiveram vários interessados e enfim, o comandante decidiu por bem fazer um teste técnico, né? Do tipo, então vamos todo mundo aqui, vamos fazer uma prova, tiver vamos melhor, avaliar, vai. quem tiver mais condição vai para a escola de equitação. Então a gente fez esse PHT ali e no final eu e o capitão Ramos, na época, né, acabamos sendo selecionados para ir para a escola de equitação do Que Exército. legal. Que legal. Foi um ano de aprendizado. Foi um ano intenso de aprendizado, muitos cavalos, mas também uma parte teórica muito pesada, muito conheço forte, muito necessária também, muito importante, né? Uhum. Senão, eu gosto de combinar essas coisas da parte teórica com a parte prática, até para a gente ter um pouco mais de sentido do que está fazendo, Sim. a gente conseguir pensar, ou, né, entender a lógica daquele processo. E eu acho que são fundamentais, né? A parte teórica e a parte prática. Senão a gente vira, Sim. enfim, um técnico, né? Não consegue conectar muito essas informações. Exatamente. E é muito mais fácil para cavaleiros conversar com um veterinário que monta do que um veterinário que só tem vamos dizer, a experiência de mexer com o cavalo na cocheira, no exame e tal. Eu noto que o veterinário que pratica equitação, ele tem uma sensibilidade maior, ele nota uma claudicação muito mais cedo, Sim. ele vai nos pontos mais importantes para manter um cavalo atleta com previsibilidade de problemas, né? Sim, eu acho que na verdade está tudo conectado, né? Algumas pessoas separam, né? Pô, eu sou veterinária, esse aqui é o instrutor, esse aqui é o cavaleiro, esse é o proprietário, esse é o tratador, mas não são bolhas separadas, isso realmente está tudo conectado. Então, o meu conhecimento como veterinária me ajudou muito na equitação. Certo. E a equitação, por sua vez, também se conecta muito à questão da veterinária. Não só para a questão de claudicação, mas acho que principalmente relacionado à questão do bem-estar animal, Sim. da psicologia, da compreensão, Linguagem corporal e por aí vai. e assim mesmo. E é realmente um time. Se o time não jogar junto, não tem como. Não, são informações que se completam, realmente. Exato. É algo muito interessante para todo mundo saber um pouquinho de cada. Bem legal. Você entra como veterinária direto na polícia ou você fez curso de oficial? Como é que é essa coisa? Como é que fica a carreira? É temporário, não é? Você é concursada? Não, hoje em dia tem os temporários, na minha época não. Uhum. Eu, na verdade, queria entrar com o quadro combatente, né, que a gente chama do QOPM. Era essa a minha intenção em São Paulo. E aí, também contando um pouquinho mais dessa história, eu não estava no pré-vestibular, não sabia o que eu ia fazer, se eu ia fazer veterinária, se eu ia fazer direito, se eu ia para o oficial, né, Barro Branco. Mas o que eu queria realmente era estar conectado com o cavalo. Então, o que eu tenho que fazer? Pô, se eu fizer veterinária, eu vou estar conectado com o cavalo, mas não vou estar mais montando. Pô, mas se eu for para o Barro Branco, eu vou virar oficial da Polícia Militar de São Paulo e talvez eu vá para a cavalaria. E ali, pô, e aí eu vou mesmo, né, montar cavalo e vou estar junto deles. E aí eu encontrei lá uma meia esquadra. Falei: oi, policial, tudo bem? Posso fazer uma pergunta? Como que é a cavalaria? Como que eu posso entrar e ingressar na cavalaria? Aí ele me olhou, ele falou assim: olha, não tem mulher na cavalaria. Fiz: não? Ele: não
Eu tinha 17 anos e falou, não tem nem alojamento feminino. Se você entrar na polícia militar, você vai para qualquer lugar, menos para cavalaria. Nossa, e aquilo foi um balde de água fria para mim, porque eu falei, poxa, acabou o meu plano A, B, C, um deles já foi por água abaixo. E aí eu fiz, ok, então vamos fazer veterinária mesmo, vai dar certo. E é engraçado, né, como as peças vão se juntando ao longo do tempo. Eu fiz veterinária e logo abri o concurso. E quando eu olho o concurso da Polícia Militar, fiz, poxa, não era a ideia ir para o Rio de Janeiro, mas deixa eu prestar, porque eu estava na residência, não conseguia estudar direito. Eu fiz, deixa eu prestar, vamos ver como que eu saio. E dependendo como for, eu presto para São Paulo quando abrir o concurso. E aí... Deixa eu te interromper um minutinho, nós vamos para um breve comercial e vamos continuar essa história interessante de vida, de experiência, e depois você vai conhecer em que ponto está a Major Cássia hoje dentro do hipismo, no cenário do hipismo do Rio de Janeiro e do Brasil. A gente volta já. Cada detalhe pensado para não parar. Com pressão que acompanha cada limite. De um universo para o outro. Jimbro, seu ritmo, qualquer mundo. Estou na pista de volta, aqui ao lado da Major Cássia, que já contou um pouquinho do início da paixão dela pelos cavalos. Mas agora nós estamos no Rio de Janeiro. É isso mesmo. Você prestou, então, já na sua residência médico-veterinária, o exame para o Rio de Janeiro. Correto. O que acontece? E foi um momento muito interessante, porque em cada passo eu tinha uma certeza de que eu devia estar naquele lugar. Então, dito e feito, passei no concurso, assumi, uma vez passado o concurso, eu assumi e iniciei ali minha carreira militar. Fui muito bem recepcionada na polícia, vi um quadro veterinário muito interessante, um manejo dos cavalos também que me surpreendeu de forma positiva. O manejo na Polícia Militar, assim, eu acho que é o ponto forte. É um manejo semi-intensivo. Os cavalos têm um comportamento muito bom em relação a isso, né? Não estão presos o tempo inteiro. Certo. Então, isso foi muito gratificante, né? Acompanhar esses animais e ver que eles têm uma socialização, uma vida, enfim. Que o bem-estar animal é uma preocupação da força. Claro. Isso é muito legal. É sim, é sim. E não só da questão de bem-estar, né, de exercer realmente o policiamento de forma correta, de tratar os animais de forma adequada, a questão de alimentação, de ferrajamento, de veterinária. Eu não tenho nenhum ponto... Claro que a gente tem que lapidar, a gente tem que melhorar, sempre tem algo para melhorar, mas a Polícia Militar realmente tem uma boa condução desses animais, não tenho a menor dúvida disso. Que bacana. É sim. E aí ingresso, exerço meu papel como veterinária e abre essa possibilidade, né? Também estou exercendo a função, mas também montando alguns cavalos, participei de algumas competições e aí abriu essa possibilidade, bora ir para fazer o curso de instrutor lá do Exército, daqui do Brasil, no Rio de Janeiro. Em Realengo. Em Realengo, correto. Então, em 2014, eu ingressei no curso, levei 4 cavalos da Polícia Militar e, de novo, foi um curso muito interessante, com um conteúdo imenso, com instrutores muito bons e com um carinho muito grande pelo Coronel Paura, né, que estava comigo nesse momento. Foi um pai para mim na equitação, me acompanhou também por muitos anos e eu tenho certeza, né, a escola de equitação do Exército foi o primeiro degrau na equitação. Certo. Claro que eu já montava antes, já tinha uma bagagem, mas bem fundamentado foi o primeiro degrau. Certo. E daí em diante eu resolvi ir seguindo esses passos, porque a equitação não para nunca, né? Então, são 2 seres vivos ali. Quando a gente já trata com um, já é difícil, imagina com 2. Então, a formação desse binômio, desse conjunto, é algo muito complexo. E, de novo, a escola de equitação ela me deu o primeiro patamar
dessa evolução aí na equitação. Acendeu a vontade de aprender, né? Isso aí. E aí, como é que acontece a possibilidade de você ser designada para ir fazer um curso no exterior? Eu tenho um comportamento muito, sei lá, muito atípico, né? Claro, todo mundo na vida assim, passa por várias situações, né, onde a gente tem altos e baixos. E é nesses momentos baixos, quando eu estou me recuperando, que eu falo, poxa, Cássia, o que você quer fazer? Né? E foi mais ou menos um desses momentos. Eu, em 2017, no meio de 2017, estava passando por um problema. E falei, não, agora é a hora de mudar. O que você quer fazer? Você pode fazer, enfim, o que você quiser, né? Qual a sua opção A? Eu queria aprimorar um pouco mais a minha questão da equitação, da questão teórica, conhecer outras escolas de equitação, né? A equitação aqui, o Exército, a Escola de Equitação do Exército, ela tem uma base francesa. Eu fiz, poxa, quero conhecer um pouco mais sobre isso, conhecer outras escolas, seja ibérica, seja alemã. Não sei, posso ir para a Europa? Será que tem algum curso na Europa para fazer? Aí eu considerei várias questões financeiras, fiz, não, mas tem o Exército do Chile. O Exército do Chile é, assim, é o ápice, todo mundo quer, né? Todo mundo fala sobre isso. Qual será essa relação? Aí só coloquei isso na minha cabeça. E aí, no final de um curso, eu cheguei para o meu comandante da época, Coronel Gilvan, eu fiz, comandante, posso tentar um curso no Exército do Chile? Eu acho que ele até deu risada na hora, falou, Cássia, se você quiser, tenta aí. Eu fiz, não, é sério, comando, posso tentar? Ele, Cássia, pode. Aí o senhor aceita? Aceita. Então, tá bom. Aí eu converso com mais um, como será que eu consigo contato? Né? Aí eu mandei um e-mail para o Exército do Chile, literalmente. Consegui o contato e fez, olha, eu sou capitão aqui na época, né, da Polícia Militar, já fiz o curso de instrutor de equitação, porque eu já sabia que eles só aceitavam para o curso de maestro quem tivesse um curso de instrutor, né? Certo. Fiz, tem um curso, tem assim, tem um interesse, existe a possibilidade, né, de fazer o curso. E aí eu tive uma resposta do tipo, olha, é possível, mas nós queremos o seu currículo antes. Eu fiz, tá bom, né? Então aí eu já juntei, né, todas as competições de adestramentos que eu tinha feito, que eu já tinha feito o curso de instrutor do Exército, porque eles aceitavam militares de outros países que eram os primeiros colocados do curso. Tinha que ser o primeiro do Paraguai, da Argentina, do México. E eu não era, eu fiquei numa boa colocação, mas não era a primeira colocada. Mas enfim, passei meu currículo ali. E aí eu tive a resposta, não, você aceita. Então, eu vou te enviar uma carta falando que tem uma vaga no seu nome e você aí o trâmite que tem que fazer. E aí eu fiz isso, aí eu comecei tanto pelo Exército, né, pelo COTER, enviei minha documentação, como até pelo Ministério de Relações Exteriores, porque estava muito próximo já de começar o curso. Então eu corri atrás de toda maneira e claro que aos trancos e barrancos fluiu, né, deu certo e eu acabei indo para o Chile um pouquinho antes de 2018, no final de 2017, já para me ambientar, praticar um pouquinho do espanhol, né, tentar lá para tentar não passar muito problema. E dito e feito. E tanto no curso, né, do Exército, quanto daqui do Brasil, quanto do Chile, foi uma quebra de paradigma, porque foi a primeira militar a realizar o curso. A primeira mulher a fazer? Não a primeira mulher. Aqui no Brasil, tinham outras pessoas como civil, já houveram algumas outras mulheres na condição de civil, né, que fizeram o curso, mas como militar não. Então, como militar, fui a primeira mulher e no Chile também, a mesma condição. Que legal. De novo, foi a quebra de um paradigma. Foi em seguida, outras mulheres conseguiram também o curso, puxando ingressar. Da memória, eu me lembro de um único cavaleiro militar brasileiro que fez o curso no Chile, nos anos 70, que foi o Coronel Spangenberg. Ele tem, eu me lembro lá do quadrinho dele, porque está no Centro Hípico do Rio de Janeiro essa foto. Sim. Ele fez o curso lá, mas eu não sei se de maestro. Talvez ele tenha feito um curso
da época diferente? Eu acredito que sim. Me disseram que o último militar do Brasil que fez o curso de maestro de equitação no Chile foi em 86, 1986. Você não vai lembrar o nome da pessoa. Não, depois só eu em 2018. Em 2018, olha o tamanho do interregno. Mas tem uma diferença lá, porque tem 2 cursos de maestro de equitação. Tem uma do Carabineiros, que é da Polícia do Chile. Certo. Aí tem uma outra do Exército, que também é o curso de maestro de equitação. Esse mais antigo, que a gente está conversando, é o do curso de maestro de equitação do Chile e do Exército. Do Exército. Exato. E aí, realmente, só 1986 que Foi o último que chegou. Provavelmente é o Coronel Spangenberg, pai do Eduardo Papaléu Spangenberg, que hoje salta. O Coronel Spangenberg foi subcomandante do meu pai, instrutor-chefe da Escola de Equitação nos anos de 77 e 78. Um grande cavaleiro, estiloso e tal. E as pessoas diziam, à época, estilo chileno, porque era um cavaleiro mais quieto, mais organizado, uma postura muito bacana. Eu montei muito com o Coronel Spangenberg, me ajudou muito lá no Centro Hípico. E ele tinha um cavalo chamado Flamengo, que me deu uma vitória num torneio, deu fim de pismo no antigo Andrade Neves, antes de ser pista olímpica. Então, tem história isso aí. Eu E imagino. ele era extremamente... Ele tinha uma visão da equitação muito diferente daquela que meu pai, Rabelo, que todos aqueles do Exército naquela época, né? Da velha escola de equitação em 60, 64, onde os militares praticamente dominavam o hipismo carioca. Só para você ter uma ideia, tinha um prêmio na hípica, o civil melhor classificado, numa prova. E eu me lembro perfeitamente do Dr. Geraldo Gonçalves de Sá, feliz da vida, estourar uma champanhe no bar da hípica, porque ele tinha sido o melhor civil daquela prova, ele foi 17º. Sim, antigamente os militares dominavam, né? Havia 80 conjuntos dos quartéis saltavam os eventos aqui, Torneio Argos, Torneio Grupo Peixoto de Castro, e Torneio Safra e outros tantos. Eu Vê imagino. como mesmo. a curva, né, vai melhorando. Hoje em dia tem prêmios para o melhor cavaleiro militar em alguns eventos. Brasília. Sim, ainda assim, tanto a escola do Chile quanto a francesa aqui no Brasil, ela detém uma teoria muito forte, Isso. né? Uma base teórica. Mas a equitação, ela foi, não digo modificando, mas ela foi se lapidando, né? Os cavalos foram Mudou totalmente. modificando. Não acho que a gente modificou por completo, mas a gente tem que realmente se entrelaçar um pouquinho melhor, tanto meio militar quanto meio civil, porque a gente ainda também Sem dúvida. tem muito, Ambos muito têm o que aprender. aprender, sim, isso aí. sem sombra de Minha dúvida. gente, a gente vai para um breve intervalo comercial. É o último, hein? E é rápido. E a gente volta com a Major Cássia, que vai contar um pouco agora do trabalho dela, junto à Federação do Rio de Janeiro e da Sociedade Hípica Brasileira. A gente volta já. O que você quer mostrar em vídeo? Um produto? Um serviço? Sua marca? O momento é agora. Apareça, brilhe, cresça. Do roteiro à entrega. Para quem já chegou, para os melhores, para quem decide, para você. Seu próximo vídeo começa aqui. artefinalprodutora.com. Estamos de volta. Esse é o Tô na Pista. Major Cássia aqui ao meu lado. Cássia, me ajuda no seguinte. Você me falou que sempre começou pelo salto, que era o salto que você praticava. Correto. E hoje você é uma pessoa de destaque no adestramento. Como é que está sendo esse trabalho? Como é que você tem ajudado a organizar uma modalidade tão difícil e tão necessária, né, para o desenvolvimento da equitação? Isso, assim, se iniciou, eu gosto da equitação, né? Eu não faço mais distinção se é do salto, concurso completo, adestramento. Então, eu, na época do coronel lá do Exército aqui do Brasil, né, em 2014, o coronel Paura um dia chegou e falou assim: Cássia, você vai continuar fazendo de tudo mesmo? Um final de semana vai fazer salto, outro final de semana vai fazer adestramento, no outro concurso completo, e vai ficar assim. Aí eu fiz, coronel, vou, né, Não vejo por que não. por que não, né, a gente está...
falou, olha, mas eu acho que você tem que, é uma ideia, mas eu acho que você tem que focar, porque senão você vai ser mediana Em tudo. em tudo. E você tem um talento. Já sabe qual que é o seu talento? Eu falei assim, não, coronel, não sei o que o senhor está falando não, né? Você vai muito bem no adestramento. Eu fiz, não, eu gosto muito do adestramento. Ele falou, mas por que você gosta do adestramento? Me conta, né, mais. Eu fiz porque eu sinto a conexão que eu gostaria desde pequena com o cavalo. A minha conversa, a conexão, o entendimento, a comunicação está ali, maior. É mais, não é que só está ali, mas ela é mais fina, ela é aquilo, e ponto, né? Assim, é a comunicação, é o entendimento entre o cavalo e o cavaleiro. E fiz, eu gosto disso mesmo. Ele, então, vamos, né? Vamos só seguir isso aí adiante. E aí eu comecei a participar de mais provas, fiz cursos para ser juiz. Na verdade, a intenção não era para ser juiz, era para entender o pensamento de um juiz. Como é que te julgam? E, de novo, eu percebi que eu tinha uma teoria muito boa, que eu conseguia observar muito bem os problemas, os detalhes, e eu fui evoluindo de uma forma natural. Em 2016, eu comecei a julgar algumas provas aqui no Rio de Janeiro mesmo, na Sociedade Hípica Brasileira, em campeonatos internos, em estadual, e ao longo do tempo fui subindo ali e cada vez fazendo mais cursos. E, inclusive, entrei, né, para a Confederação Brasileira como juíza nacional, tendo um pouco mais de visibilidade, tendo as competições, alunos. Eu fui chamada depois pelo Coronel Renato, né, que deixou a federação em 2022, se eu não me engano. Sim, ex-comandante da Escola de Equitação. Foi com ele que era comandante quando você fez o curso, não? Não Foi era. antes. O Coronel Taíde, era na minha época. Taíde, exatamente. Exato. Eu estava Pegou a no Chile, Olimpíada, exato. E ele hoje se dedica ao Adestramento. e já deu entrevista para a gente. A gente vai ainda trazer aqui os 2 atletas militares brasileiros do paradestramento militar e outros para-atletas também, porque esse é o canal Universo Equestre, tem espaço para todo mundo. Muito bom. E é uma coisa impressionante. Na Paralimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, eu fui o locutor oficial em português do hipismo só, Sim. que era adestramento. E eu tomei uma aula de humanidade ali, de tudo. E descobri o quão extraordinário é o cavalo. Porque eles conseguem entender o serviço e, às vezes, ser brilhante. Havia trotes alongados ali que muito cavalo de série média não faz. E eu vi numa Paralimpíada. Eu aprendi muito como ser humano, como estudioso dos cavalos, o quanto a gente ainda tem que aprender, né? A gente está engatinhando, né, nesse aspecto. Isso tem 10 anos. Nesses últimos 10 anos eu li tudo que você pode imaginar, tenho acompanhado o trabalho do paradestramento e acho que é uma modalidade que a gente tem que apoiar sempre. Mas o legal você foi então ajudar na federação quando o Renato saiu. Correto. O Coronel Renato me deu um super apoio e eu ingressei na federação com a Alejandra, presidente, a Silvana sempre nos ajudando em tudo. No primeiro ano, claro que a gente está se ambientando, o adestramento no Rio de Janeiro tinha poucas provas, né? Não tem tanta... É uma modalidade que está voltando a crescer agora ao longo do tempo. E já no segundo ano, com um pouquinho mais de destreza, também de conhecimento, conversa, política, aí a gente conseguiu fazer essa modalidade. Bom calendário. Exato, aumentar um pouco maior, aumentar mais o número de provas e proporcionar aí para os atletas uma condição melhor de aproveitamento, preparação para um campeonato brasileiro, para um Desafio Brasil, uma Taça Brasil. Certo. Eu acho que essa é a ideia da federação, né? Além de incentivar a modalidade, é realmente dar um pouco mais de subsídio para que as pessoas possam representar bem o Estado em competições, enfim, mais importantes de nível nacional. Esta é a ideia. Hoje, eu deixo a federação, né? Estou passando o cargo, não por problemas com a federação, muito pelo contrário.
Realmente eu assumi na polícia uma série de atividades que estão tomando muito meu tempo. E eu lembro muito do Coronel Paura, né? Ficar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente Vamos não fazer faz uma bem bem. feito. Isso. Então, assim, eu já não conseguia me aplicar da forma que eu deveria para a federação. O que gostaria. E que isso não é justo, né? Não é Mas justo aí, com como a a gente está federação, com os acostumado a atletas. descansar quebrando pedra, você assumiu agora uma Uma verdade, uma comissão aqui junto com a comissão, IFCA. exato, que divide o trabalho e tal. Sou eu, sempre Maria bom orientar. Lúcia, Isso. o Stefan, a Cláudia Santana também sempre está Sim. ajudando. Então, a ideia aqui na IPCA é criar força para com que a gente consiga repassar um pouco mais da modalidade, as pessoas compreenderem o que realmente é. Às vezes a pessoa acha que o adestramento é só aquela prova, a modalidade em si, não aquela conexão que a gente estava conversando, que não é só uma base da equitação, é o que dá recurso para o cavalo e para o cavaleiro saltar bem, e para o concurso completo, fazer o volteio, enfim, o que quer que seja. Então, é tentar tirar as pessoas dessa ideia também mediana de que o adestramento é só aquela prova e ponto, né? É muito mais do que isso. Então, e que pode dar recurso, né, para as pessoas saltarem melhor. Enfim, o cavalo, eu falo que o adestramento é uma questão de bem-estar animal, né? Se o cavalo está compreendendo o que o cavaleiro está dizendo e vice-versa, você tem um entendimento e você chega a uma compreensão, uma felicidade, que eu quero dizer, né? Ninguém sai insatisfeito daquela aula ou daquela prova. Isso tem muito a ver com a questão da psicologia do cavalo. Então, eu vou apoiar essa modalidade em todos os aspectos, porque realmente aquele é o caminho para que a equitação possa evoluir mesmo. Muita gente repete isso, diz que o adestramento é a mãe das artes equestres, tudo isso, mas muito pouca gente se toca que toda falta num percurso de salto começou na curva. Uma curva mal feita, um mau entendimento entre cavalo e cavaleiro provoca a falta. Eu brinco ainda também, numas provas acima de 1,40 m, se você deixasse os cavaleiros duas vezes no percurso, igual os nossos 2 intervalos aqui do programa, você pudesse parar, fazer um alto, recuar e continuar teu percurso, dificilmente os cavalos fazem falta. E você retomou o controle nesse momento. Durante um percurso, em cada terço do percurso, o cavalo vai cansando, vai pesando um pouquinho mais na frente, vai querendo ganhar em velocidade para economizar em esforço. No posterior ali. Exato. Isso. Então, se você tem uma boa base do adestramento, você consegue, fez o primeiro terço do percurso, reuniu, fez o segundo terço do percurso, de novo, controle, ritmo, e deixa o cavalo, né, ter aquele momento ali que é uma fração de segundo, em que ele retoma o seu equilíbrio, o seu controle, e você termina o percurso onde normalmente está o assassino, né? Ou aquele obstáculo que quase todo mundo faz falta, porque vem do cansaço do percurso. E às vezes sem uma base de né? adestramento, não vai chegar. É isso mesmo. Eu comento muito sobre o adestramento no sentido de que as pessoas acham um pouco chato, né? Porque Assistir uma prova muito longa, com 40, 50 conjuntos, fazendo a mesma reprise, sem música, eu até entendo. Mas a pessoa tem que entender que aquela fase do adestramento é um degrau para subir. É isso. E é aquela comunicação, né? No sentido de que a gente se comunica através de transições, enfim, de uma série de exercícios. Então, às vezes, você fica na aula, trote, passo, passo, trote, passo. Pô, mas por que isso, né? Por que eu tenho que fazer tanta transição? Por que eu tenho que ficar fazendo tanto desses exercícios? E eu sempre comento com os alunos, ou com outras pessoas com quem eu estou conversando, que eu falo que a equitação é como se fosse um relacionamento. Às vezes eu posso sair com uma pessoa, enfim, independente da relação, e não estabelecer uma conversa, né? A gente vem aqui, come negócio, vai embora e pronto, acabou. É algo bem básico. Ou não, ou a gente conversa, fala da vida, como que foi a experiência. E a equitação, ela é muito... Eu faço muito essa comparação. Que conversa você quer ter com o cavalo se você só vai andar ao passo, depois vai trotar,
depois vai galopar, vai saltar e vai largar a rédea e acabou. Então, assim, o cavalo já sabe toda essa Ele decora, relação. ele decora. Então, assim, ele está ao passo querendo trotar, trotando querendo galopar, galopando já querendo correr para o obstáculo e daqui a pouco já arrancando a rédea da sua mão para acabar o negócio. Isso. Então, isso torna um cavalo ansioso, né? Sem dúvida. E o adestramento, ele tira um pouco dessa ansiedade, ele mostra um pouco mais da submissão, e não daquela submissão com a palavra é pesada, né, submissão, mas não é isso. Submissão é aquela questão da harmonia entre cavalo e cavaleiro, né, esse entendimento, e o adestramento procura isso, estabelecer uma conversa mais afinada entre os dois. E aí sim você tem a formação de um conjunto. Antes disso você não tem um conjunto, um binômio, né? Exato. Então, de que adianta você estar saltando, fazendo aí qualquer prova que seja, se você não está conectado ao seu cavalo? Então, o adestramento é isso. Minha gente, eu estou aqui É a base. adorando essa conversa, mas como toda boa conversa, uma hora acaba. Acho que você curtiu muito, eu, por exemplo, adorei. As comparações tuas foram muito felizes, é bem por aí. E você que está aí nos acompanhando, saiba que toda quinta-feira, às 19 horas, a gente tem um programa inédito com uma grande personalidade do hipismo que conta a sua trajetória na paixão pelo universo equestre. Major Cássia, Muito obrigada. muito mais obrigado. uma vez. De novo, é um orgulho. Muito bacana escutar isso de alguém que tem uma trajetória tão interessante e principalmente com a tua base veterinária, né? E da boa notícia que você deu de que os cavalos estão sendo cada vez mais compreendidos e bem tratados. Perfeito, Ok? é isso mesmo. Minha gente, até quinta que vem. Esse é o Tô na Pista. Eu espero você. E você que tem serviço, empresa, produto e quer falar com quem nos acompanha, com esse seleto grupo apaixonado pelo universo equestre, entre em contato conosco. Nossos telefones estão aqui. Obrigado a quem nos patrocina e até quinta-feira. Tô na Pista. Forte abraço.